Cirilo Vlog fez um vídeo falando aí sobre motivos para votar no Bolsonaro e vamos comentar esses motivos agora? Rafael Cruz. Fala pessoal, beleza? Falar sobre o vídeo do Lilo Vlog aqui, que é um, achei assim, é até interessante que eu falei Cirilo Vlog aí no início aí, porque muita gente fala, poxa, nossa, é bem pedido, não sei o que lá, mas é até um negócio interessante, porque pensa bem no Cirilo lá do Carrossel. Cirilo, ele é um cara que ele é mais humilde, ele reconhece os erros dele, as falhas dele. E eu vejo isso no Lilo Vlog. Tudo bem que tem pessoas aí que acham que ele é mais arrogante e tal, mas eu acho que ele é um cara que desses conservas assim, é um cara mais tranquilo, um cara mais de boa, um cara que assume que tem algumas falhas, alguns problemas. Tem gente que é tipo homem de aço, não tem nenhum problema, ele tem a vida perfeita, nunca tem nenhuma crise. Ele não, ele assume que ele tem crise, tem problemas ali e tal. Eu acho isso legal, eu acho legal também. Não sei se eu já vi ele reconhecendo algum erro assim dele, que eu acho uma coisa legal também, que todo mundo erra, mas pouca gente reconhece que é. Mas eu acho legal sim. Aí ele fez um vídeo falando dos motivos para votar no Bolsonaro. Ele falou que tinha uma lista de 40, pelo que eu anotei, tinha 21, 22. Eu não vou comentar todos porque tem uns que são até redundantes. E alguns, assim, talvez não tenham tanta relevância, assim, ao menos no meu ver. Eu vou comentar aqui, primeiro, os que eu discordo dele. E segundo, os que eu vejo, assim, que ele acerta nos motivos que, sim, justificaria votar no Bolsonaro, mais ou menos. Vamos lá, primeiro para os motivos que eu discordo do que ele está falando que é um motivo positivo para votar no Bolsonaro. A primeira coisa que ele fala é que o Bolsonaro é odiado. Olha as pessoas que odeiam o Bolsonaro. Ele começa a falar das pessoas que odeiam o Bolsonaro, que muita gente que não gosta dele. E aí ele cita que é pessoa do PSDB, socialismo fabiano. Ele começa a citar as pessoas, o Lula não gosta do Bolsonaro. Vai falando as pessoas que não gostam. Eu fico pensando, uma pessoa ser odiada por um determinado grupo é motivo suficiente para mim não votar, aliás, para mim votar nessa pessoa? Porque se você for pensar, os próprios caras que ele falou que odeiam o Bolsonaro também são odiados por muitas pessoas. O Lula é um cara que é odiado por muita gente, inclusive pelo próprio Bolsonaro. Aí você pode falar assim, não, mas o Lula não é odiado unanimemente. O Lula, ele tem a Manuela Dávila lá que apoia ele e tal. O Bolsonaro também não é odiado unanimemente. Marcos Feliciano, Magno Malta, a galerinha aí, o próprio Olavo de Carvalho dá um apoio pra ele. Então ele também não é um cara assim. E no fundo assim, então porque um cara é odiado eu vou votar nele? Não tem muito sentido esse argumento. Outra coisa que ele falou, Bolsonaro não é burro. Aqui já começa uma coisa engraçada, porque se o cara precisa que alguém chegue pra ele e fala que ele não é burro, meio que vergonhoso, né? O cara precisa que as pessoas defendam a intelectualidade dele. Só que aí ele cita que o Bolsonaro passou num curso de 40 mil pessoas disputando 40 vagas, e aí o Bolsonaro conseguiu passar. Eu fico pensando assim, peraí, então quer dizer por que o cara passou numa prova difícil para determinada área, que agora ele é apto para qualquer coisa? Sabe? Não, um cara... Então agora ele pode projetar foguete lá na SpaceX. Não tem sentido isso, sabe? O cara pode ser inteligente num ponto e ignorante em outro ponto. Inclusive a gente vê isso pro Bolsonaro quando ele vai falar de economia. Que é outro ponto que eu vou falar aqui também, quando eu for passar por aqui, eu anotei, não está bem na ordem exata, mas depois eu pulo aqui. Que ele fala assim... Na Globo News o pessoal pergunta para ele, e aí Bolsonaro, você quer reduzir Estado, não quer? O que você quer? Ele fala, assim, eu quero reduzir, porque a carga tributária no Brasil é muito alta, tá ok? Fala isso, né? Aí acho que a Mira Leitão mesmo, a famosa médium da Globo, fala e fala assim, tá, mas qual imposto que você quer reduzir? Aí ele fala, como assim? Você quer saber qual imposto que eu vou reduzir? Tipo, ele não sabe. Ele tá falando que quer reduzir imposto, mas não tem nenhum estudo básico para poder falar o que dá para reduzir, o que não dá para reduzir, sabe? Eu acho assim que ele pode ter muito especialista em várias áreas. Então, por exemplo, você pode falar, nossa, ele é um bom atirador, ele é muito inteligente para atirar, mas para outras coisas não é bom. É bom para fazer o concurso da polícia, mas para outras coisas não é bom, sabe? Do exército. Então não dá para você falar que porque ele passou numa prova, ele é bom para tudo. Outra coisa que ele falou, aí ele pula pra... Aí ele fala ainda, o Lil Vlog, lá pro final do vídeo, que se a moral tiver boa, ele fala que a honestidade é tudo. Depois ele fala que a moral é tudo. Ele começa a falar várias coisas que são tudo e não pode ser corrupto. Não, tem que ter uma moral boa, não sei o que é uma coisa estranha, né? Mas aí quando ele fala que se a moral tiver boa,
tudo se conserta, tudo se resolve. É sinistro, né? Como que uma pessoa que é tão boa moral, quantos pais de família que você conhece aí, que as pessoas não gostam que compara economia estatal com casa. Mas se você pegar um pai de família que é honesto, que é bom e que é descontrolado aí, a casa anda bem? Não, sabe, ele pode ser moral, ele pode ensinar os filhos bem, com educação, mas a casa não vai andar bem, porque tem que ter um conhecimento sim de economia para poder fazer as coisas. Não vai se consertar as coisas automaticamente assim. Aí ele virou e falou assim que um ponto positivo do Bolsonaro é que ele é armamentista e que ditadores não gostam de armas. Então, um ponto para ele, para distanciar ele de ditadores, é que ele não gosta de armas, que ele quer liberar armas e tal, ele é um cara armamentista. Você fica pensando assim, tudo bem, né? Tudo bem. Mas isso é exclusividade do Bolsonaro? Eu até concordo com um ponto positivo, mas a exclusividade dele é só ele que defende facilitar um pouco o porte de armas e a posse de armas liberar mesmo? É só ele? Não. Não é só ele não, sabe? Tem muitas outras pessoas. Inclusive, sabe quem? Rui Costa Pimenta do PCO. Então, opa, peraí. Então quer dizer então que o cara ser armamentista já é um sinal de que não, ele é um ponto positivo, que ele não tem viés ditatorial nem nada? Será que o Rui Costa Pimenta não tem? Um cara que fala de revolução toda hora e quer fazer umas coisas cabulosas aí? Não sei não, hein? Não sei se isso é um ponto positivo, mas não é um ponto exclusivo dele e que, dependendo da pessoa que os conservadores discordam, também pode ter esse ponto, igual o Rui Costa Pimenta. Outra coisa, ele não tem corrupção. Não tem corrupção, Bolsonaro, não tem corrupção não. Algumas coisas ele gastou muito, ele podia gastar 400 mil, gastou 200 mil. E parece que 200 mil é pouco, né? Ah não, ele gastou um tantão com auxílio moradia, mas estava na lei que ele podia gastar. E o mais importante é a moral. E o Bolsonaro próprio reconhece que isso pode ser considerado imoral. Não é ilegal, mas pode ser considerado imoral. E o próprio cara, o Lilo Vlog, no vídeo dele, está falando que o mais importante que tem é a moral. Mas aí, não, na hora que o Bolsonaro está sendo imoral, o importante é ser legal. Olha... Que estranho, né? E outra coisa também, né? Marina Silva, se eu não me engano, ela não tem nenhuma acusação contra ela. O próprio Amoedo não tem nenhuma acusação contra ele. O Ciro Gomes tem algumas citações dele, de Lava Jato, parece, mas que também não tem nada confirmado. Então, é só o Bolsonaro, que é o cara inocentão, que não tem nenhuma culpa em nada? Eu acho que não, né? Ele fala que o Bolsonaro tem as melhores propostas de segurança. Eu fico pensando, qual que é a proposta de segurança do Bolsonaro? Qual que é? Você não vê nem... Por exemplo, Geraldo Alckmin fala que a polícia tem que agir com inteligência. Mas você não vê o Bolsonaro nem falando isso, nem falando da inteligência que a polícia tem que agir. A única coisa que praticamente que ele fala é o tal do excludente de ilicitude, que tem que dar para os policiais, o policial poder atirar e não sei o que lá, não sei o que lá. Mas você vai ver, artigo 23 do Código Penal fala assim, ó, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Olha só, se um policial agir ele próprio no exercício da função dele ali, ele não vai ser punido. Só que isso quer dizer que ele não precisa ser investigado? Eu acho que tem que ser investigado sim. Talvez o método de investigação esteja ruim, não sei, talvez possa melhorar. Mas daí a falar que não, que tem que deixar o policial descer bala descontrolado e não investigar nem nada, sabe? É exagero isso. É exagero. Aí eu vou falar dos pontos positivos que ele fala, que eu acho que tem ponto positivo no Bolsonaro sim. Primeira coisa que ele fala, Bolsonaro é cristão. Pra mim, vale a pena, eu acho que é importante isso e pra muitas pessoas também. Não é decisivo, não é uma coisa que influencia necessariamente governamentalmente, mas é um ponto bacana. Ele fala que o militar tem disciplina, o Bolsonaro é meio ele é meio irregularzinho nesse ponto, mas tá bom, pode considerar isso também. Fala o que pensa, pode ser um pouco de ponto positivo, porque você não vê que o cara é duas caras, não é traíra, mas em compensação também, você não tem freio, e isso é um ponto meio que positivo e meio que negativo. Defende a família? Bolsonaro defende. Então, assim, eu acho legal. Por exemplo, já vai cair aqui em outro item, que é a parte de criança com ideologia de gênero, querer passar material de sexualização para criança, que o Bolsonaro é contra, mas isso não é exclusividade dele também. Outras pessoas também são contra isso. Ele fala, por exemplo, que quer colocar trabalho forçado para criminoso, que o Bolsonaro apoia, e eu acho legal também isso.
E aí, olha só, qual que é o probleminha dessa parada toda? É que essas propostas que ele está falando que são pontos positivos do Bolsonaro são bem micro, não são macro. E um presidente não pode ter pontos positivos simplesmente micro, pontos positivos simplesmente em conduta, em direitos individuais, porque ele tem que ter uma visão macro da coisa. E quando vai perguntar para o Bolsonaro a visão macro dele, ele não sabe nem qual imposto que pode cortar. Então, assim, esse que eu vejo que é o despreparo do Bolsonaro. E aí, no finalzinho do vídeo do vlog, ele fala assim: eu peço paciência, gente, paciência e fé. Eu fiquei pensando, é isso, e essa que é a campanha política do cara? É isso que vai motivar, assim? Esse que é o slogan: tenha paciência e fé, espera, e espera que uma hora vai funcionar, que vai melhorar, sabe? Isso não é sólido, isso não é uma coisa palpável, isso não é uma proposta boa, isso é simplesmente aposta aleatória que pode dar muito errado, sabe? Essa é a crítica aí. Pesquisa o vídeo dele, motivo se eu votar no Bolsonaro do Lilo Vlog. Talvez valha a pena ver. Eu não acho o Lilo Vlog um cara dos conservas, eu também não achei ele nos piores. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado, um abraço, até a próxima.